Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo, com a minha família, tudo vai bem e eu espero que o mesmo esteja acontecendo com vocês, em seus lares, para a glória de Deus. Vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus nesta noite, mas antes vamos louvá-lo com alguns cânticos. Vem comigo, queridos. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e os cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. O inverno já passou, a primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus como um trovão. Sim, a chuva cairá, em dobro restituirá, o que semeou com lágrimas colherá. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Alegria, 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 alegria. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Glória a Deus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor
Ainda vamos cantar essa música aqui. Faça dela uma oração, queridos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Queridos, que bom nós louvarmos ao Senhor, né? Agora nós vamos refletir na palavra de Deus e antes eu quero fazer uma oração, abençoar algumas pessoas, ou melhor, abençoar todos vocês, né? Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por todas as pessoas que estão conectadas conosco neste momento, por aquelas que vão nos ver depois nas redes sociais. Te agradecemos por esta rica oportunidade de ministrar a Tua palavra. Abençoa cada um daqueles que têm o coração aberto para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Peço também, Senhor, uma bênção em especial para os nossos ofertantes, por aqueles que trazem os seus dízimos à Tua casa. Prospera-os, ó Deus querido. Prospera a sua família, a sua casa, que haja abundância de mantimento, de paz, de harmonia em seus lares, para a Tua glória, em nome de Jesus. Também oramos pelas nossas crianças, guarda-as e protege-as no Teu amor, protege-as e livra-as de todo o mundo, do mundo da iniquidade, do mundo da corrupção, do mundo das drogas, do mundo da criminalidade. Senhor, livra as nossas crianças de toda a má intenção dos homens, em nome de Jesus. E que a semente da Tua palavra que foi plantada no coração dessas crianças dê muitos frutos para a Tua glória. Amém. Queridos, nós vamos refletir então na palavra de Deus. Nosso texto básico é Lucas capítulo 10, versos 30 a 37, que fala
do samaritano, é a parábola do samaritano, que alguns chamam de parábola do bom samaritano, né? Bom, mas antes eu quero ler a partir do 25, capítulo 10 de Lucas, 25 a 29, para que a gente possa entender esse contexto da palavra de Deus, tá? O título desta mensagem é Jesus indeniza os que o servem, ok? Bom, vamos lá. Versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele estudioso da lei queria saber o que devia fazer para herdar a vida eterna. Ele não tinha uma má intenção, né? Ele não tinha uma intenção maldosa, mas também ele não tinha nenhum interesse ardente em receber uma resposta que pudesse esclarecer alguma coisa. Não era esse o interesse dele, nem prejudicar Jesus, nem tampouco aprender, né? O seu propósito era testar a esperteza daquele grande mestre em responder perguntas como essas. Então ele pega uma pergunta, ele faz essa pergunta para Jesus, porque ele está interessado em saber como Jesus vai sair disso, né? Aí Jesus não perde a oportunidade e devolve a pergunta com duas outras no verso 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? O Senhor testa o doutor, levando-o a refletir, e sim, ele mesmo, né, desta forma, assim ele próprio poderia responder a pergunta que Jesus fez, ok? E no 27 ele vai dizer: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa aqui foi a resposta que ele deu, e Jesus vai gostar dessa resposta. Verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Agora, ele não parou por aí, né? Ele quis fazer uma outra pergunta. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Na verdade, ele achava que ele estava cumprindo esse mandamento, né? Quando Jesus fala para ele: vai e faz isto e você vai viver, né? Aí por que Jesus manda ele fazer se ele já estava fazendo, no ponto de vista dele, né? Do ponto de vista dele, para ele, na consciência dele, ele já estava fazendo isso, ele já estava amando a Deus e amando ao próximo. Mas só que na cabeça daquele homem, o próximo deles era somente aqueles que faziam parte da comunidade judaica, os judeus, que eram seus irmãos de raça, né? Então eles achavam que ele achava que era apenas para amar essas pessoas. Isso ele já fazia. Mas, na verdade, Jesus vai confrontá-lo, porque a coisa é mais forte do que isso, tá? Então, ele vai perguntar aqui, né, 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Para ele, Jesus vai dizer: é os judeus, você está amando os judeus, está tudo certo. Mas aí Jesus vai contar essa parábola. Agora aqui, então, vamos começar a refletir nessa parábola, tá bom? Eu vou lendo e vou comentando para vocês, para a gente ganhar tempo. Bom, então nós vamos começar aqui no versículo 30, tá? Só considerando mais uma situação aqui, os judeus, eles não gostavam dos samaritanos. Na verdade, eles odiavam os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eram aqueles povos, era o povo de Israel, do Reino do Norte, que acabou se contaminando e se misturando com culturas de outros povos, com costumes, inclusive com idolatrias, né? e tantas outras coisas com as quais eles se envolveram, prostituição, etc, etc. Os judeus, que era o Reino do Sul, a nação de Judá, esse povo já permaneceu mais fiel, não tão fiel assim a Deus, mas era um pouco melhor. Então eles não se davam bem, e os judeus
odiavam os samaritanos, né? E também eles desprezavam os gentios, ou seja, todos os povos que não eram da descendência de Abraão, tá? Continuando aqui, ou melhor, eu falei da descendência de Abraão, não, da descendência de Jacó, né? Porque existem os descendentes de Abraão, que são lá os árabes, etc. Mas da descendência de Jacó. Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Aqui nós vemos que este homem descia para Jericó, que ficava mais ou menos aproximadamente aí 27 quilômetros de Jerusalém, mas era uma estrada perigosa, né? E ali ficavam os assaltantes, os ladrões, justamente para dar o bote na sua vítima, né? E esse homem caiu nesta. Aí no versículo 31 diz o seguinte: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. 32. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Note que esse homem estava ferido, estava semi-morto, e esses dois homens aqui, tanto um sacerdote como o levita que veio, né, ele estava a uma certa distância atrás do sacerdote, também passou por lá. Os dois passaram, os dois estavam descendo também, fazendo o mesmo caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, e só que eles viram aquele homem, mas eles passaram de largo. O que significa passar de largo? Atravessaram a estrada, né? Atravessaram para o outro lado da estrada, né? Quiseram distância, não quiseram envolvimento com aquele homem, não quiseram usar de misericórdia, tá? Agora o interessante é que esses dois homens, esse sacerdote e esse levita, eles eram religiosos, possivelmente, tá? Eles estavam vindo lá de Jerusalém e eles estavam oferecendo a Deus os sacrifícios, eles estavam cumprindo seus deveres religiosos, cerimoniais ali no templo. E tudo aquilo que eles faziam no templo tinha que levá-los a entender que eles precisavam amar as pessoas, tá? Porque a lei, ela se resume, como o próprio intérprete da lei interpretou agora há pouco, que nós vimos, né? Para Jesus, ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei se resume nisso. Então esse sacerdote e esse levita, que eram justamente as pessoas que deveriam ser exemplares, né, que deveriam ser exemplo para toda a nação, eles acabavam de cumprir seus deveres no templo e agora encontram uma oportunidade de exercer misericórdia, amor, compaixão, e eles fazem o quê? Passam longe, né? Bom, queridos, agora nós vamos aqui para o versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Verso 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, pensou aqui curou, né? Pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe azeite, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Bom, queridos, aqui então a gente vê que a atitude deste homem, deste samaritano, foi totalmente o oposto da atitude que tiveram o sacerdote e o levita, né? Ele aproxima-se dessa pessoa. Talvez ele estava indo a negócios para Jerusalém, talvez ele estava fazendo um trajeto contrário, né? Um itinerário contrário àquele que fizeram lá o levita e o sacerdote, e esse homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Mas ele, né, estava no outro lado da estrada, e ele passa, chega perto, vê que ele estava ferido, se aproxima mais ainda,
toca nele, põe a mão sobre ele, aplica azeite e óleo. Azeite e óleo aqui eram remédios, né? Muito usados aí pelos povos orientais para curar as feridas, para aliviar um pouco a dor, né? Então ele dá aqui os primeiros socorros, tá? Aí o que mais que ele faz? Ele põe esse homem sobre o animal dele. Aqui há duas formas de você ver, ou ele pode ter colocado este homem em cima do animal e ele mesmo fez o trajeto a pé, ou os dois ficaram sobre o animal. De qualquer forma, ou houve um sacrifício para o animal, ou um sacrifício para o samaritano, né? Que ele teve que fazer a caminhada a pé até a hospedaria. Então você vê que esse samaritano, ele não nega ajuda e pelo contrário, ele vai dando de si mesmo. Ele dá o seu óleo, o seu azeite para aquele homem, para curar as feridas dele ali, fazer os primeiros socorros, né? Ele empresta o seu animal para aquele homem também, o coloca em cima do animal. Ele leva-o para uma hospedaria, ele cuida dessa pessoa na hospedaria. Na verdade, ele fica de um dia para o outro, ele passa a noite com esse homem, cuidando dele lá na hospedaria. E olha o versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Interessante isso, né? Então, além dele fazer tudo aquilo que nós já mencionamos, ele entrega, né? No dia seguinte ele vai ter que fazer os negócios dele lá e para a viagem que ele estava empreendendo, mas ele dá 2 denários referente a 2 dias de trabalho, né? O valor de 2 dias de trabalho. Ele dá esses 2 denários para este hospedeiro e diz: cuida dele, e se alguma coisa você gastar a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Isso aqui é maravilhoso, tá? Nós vamos aplicar isso aqui daqui a instantes. Aí, no verso 36, Jesus faz uma pergunta que exige daquele homem, do intérprete da lei, uma resposta difícil, mas inevitável. Jesus vai fazer algo aqui, vai fazer uma pergunta que não dá ao homem uma outra opção. Ele vai ter que admitir que aquele homem é que agiu corretamente, não o sacerdote e o levita. Ele diz assim, qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então Jesus o obrigou a declarar, né, que não foram os sacerdotes, e sim o samaritano. Vamos ver a resposta dele aqui no próximo versículo. 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Aí o versículo continua, Jesus diz, deixa eu ver aqui, vai e procede tu de igual modo. Então quando ele diz, o que usou de misericórdia para com aquele homem, aí Jesus diz, vai e procede tu de igual modo. Agora perceberam que ele não disse o samaritano, porque o problema entre os judeus e os samaritanos, como eu já mencionei, era tão grave que ele não queria nem citar a palavra samaritano. Só isso já era duro para ele fazer, né? Então por isso que ele diz, o que usou de misericórdia. Ele omite a palavra samaritano aqui para não ter que admitir muito claramente, mas na verdade ele entendeu e ele sabia que não tinha outra resposta a não ser essa. E isso aqui a gente precisa refletir um pouquinho, queridos, né? Nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, ou nós temos certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus? Nós achamos que amamos, como Jesus disse para nós amarmos uns aos outros, ou nós achamos que estamos amando, ou nós verdadeiramente amamos? Então é para nós pensarmos, para nós refletirmos. Eu vou dar para você aqui a simbologia desses personagens aqui, para a gente fazer uma reflexão final, tá?
O homem que foi assaltado representa todos os que estão perdidos e infelizes, precisando de salvação. O sacerdote e o levita representam os religiosos que só pensam em si. Os assaltantes são os pecados, os demônios, as enfermidades físicas e emocionais e tantos outros problemas que roubam a paz, roubam a saúde, roubam a alegria das pessoas, né? O samaritano é Jesus, que se compadece dos milhões de almas que estão morrendo e caminhando para o inferno. A hospedaria é a igreja, queridos, que deve ser um lugar de acolhimento, de restauração e salvação. E o hospedeiro representa cada cristão que deve buscar curar e libertar os que estão debaixo da escravidão do pecado, da morte e da maldição. Então vamos ver aqui um pouquinho. Quero que você volte comigo para os versículos 33 a 35. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Isso aqui lembra Jesus dizendo, né? Eu voltarei, né? Eu vou voltar. Queridos, eu quero que você entenda que o Senhor, aqui nesse texto, primeiro a gente vê as atitudes do samaritano. Quantas atitudes nós já mencionamos, né? Ele gasta o seu tempo, porque ele tem que adiar um pouco a continuidade da sua viagem para ficar com esse homem. Ele passa a noite com ele na hospedaria, certificando de que ele já está muito bem, já está, né, bem, mas ele precisa ainda de alguns cuidados. Então ele sabe que agora já pode confiar às pessoas, né? Já pode confiar a alguém para cuidar daquele homem. Jesus, ele estava aqui, ele viu o estado de tantas pessoas, ele viu o estado das pessoas neste mundo e ele confiou essas pessoas a nós. Então, queridos, tudo que nós fizermos em prol das pessoas, tudo que nós fizermos no nosso serviço a Jesus, Ele nos paga, Ele nos indeniza. Ele diz: eu te indenizarei. Jesus paga para você, Jesus paga para mim se nós o servirmos no nosso cuidado com as pessoas, em ganhar almas para Jesus. Quando ganhamos pessoas para Cristo e cuidamos dessas pessoas, Jesus de alguma maneira ele nos indeniza. Você pode perguntar, mas ele vai dar dinheiro para a gente? Também, por que não? Mas ele dá tantas coisas. Quantos livramentos, quantas despesas você deixou de ter porque Jesus te deu provisões? Quantos livramentos ele te deu? Quantas coisas poderiam ter acontecido na nossa vida e o Senhor nos abençoou, nos indenizou, nos pagou com livramentos, com proteção, e nós não tivemos que ter gastos, nós não tivemos que ter dores de cabeça para resolver certas situações. Então Jesus está sempre nos dando por aquilo que nós fazemos a Ele. Olha aqui alguns textos de Mateus, alguns versículos aqui de Mateus 6. Olha o que diz aqui, ó, Mateus capítulo 6, eu vou ler o versículo 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ele está falando daqueles que dão esmolas. Jesus os recompensa. Jesus recompensa se você faz o bem para as pessoas, se você ajuda as pessoas, se você realmente, ao invés de falar mal, ao invés de negar ajuda, você auxilia, você dá de si mesmo aos outros. Olha o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Quando você ora, quando você gasta tempo meditando na palavra de Deus, às vezes você pensa que não, mas a Bíblia está dizendo aqui, Jesus está dizendo que Ele nos recompensa, que o Pai nos recompensa.
Jesus e o Pai nos recompensam até quando oramos. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, medita na palavra de Deus, quando você canta louvores ao Senhor, o Senhor te recompensa por isto. Ele está dizendo aqui, quando nós oramos, Ele que vem em secreto nos recompensará. Olha o versículo 18 agora. Com o fim de não apareceres aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui ele está falando de jejum. Você jejua, você tem jejuado, não importa quantas vezes ao mês, se é uma vez por mês, se é uma vez cada 15 dias, se é uma vez por semana, mas você tem o hábito de jejuar, não precisa jejuar todos os dias, mas o jejum demonstra um desejo de nos consagrarmos ao Senhor, um desejo de estarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, queridos, para ouvir o falar dele, para entender melhor a vontade do Pai. Agora eu quero que você vá comigo para Romanos capítulo 8, ou melhor, capítulo 13, versos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que coisa linda, né? O verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É o amor. Quando nós amamos, nós cumprimos a lei, queridos. E a grande recompensa quando nós cumprimos a lei, quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, orar, ajudar as pessoas, jejuar, meditar na palavra de Deus, enfim, cumprir os seus mandamentos. E o que ele pede é que nós cumpramos esses dois mandamentos, porque nestes dois mandamentos resume-se toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses dois mandamentos, você está fazendo totalmente a vontade de Deus. Lá em Gálatas capítulo 5, 14 e 15, só o 14, diz o seguinte: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você diz, mas é só um que diz aí. Mas ele já diz em outros lugares que é amar a Deus também. Em primeiro lugar, amar a Deus, né? Olha o que diz lá em João, capítulo 4, 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse versículo aqui mostra pra gente, queridos, que nós só temos condição de cumprir a lei porque Deus nos amou. Ele nos amou primeiro, então ele é o nosso exemplo. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, verso 5, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então uma pessoa que não nasceu de novo, que não aceitou Jesus como Salvador, não tem condição de cumprir esses mandamentos. Só para os cristãos, só para os servos de Deus. Mas o impressionante é que muitos servos de Deus não querem cumprir esses mandamentos. Nós não vamos amar com o nosso amor carnal, com o nosso amor limitado, com o nosso amor fraco. Nós vamos amar com o amor incondicional de Deus que está no nosso coração. Você tem que ter essa disposição de desenvolver esse amor na sua vida. Lá em Gálatas capítulo 5, quando ele fala do fruto do Espírito, ele termina dizendo: contra essas coisas não há lei. E ele fala do principal ali, fruto, que é o amor, tá? Lá em 2 Coríntios, capítulo 14, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Queridos, a Bíblia está dizendo que tudo que Deus quer de você e de mim é que nós amemos uns aos outros. Você fala: pastor, Deus não quer que a gente pregue o evangelho, Deus não quer que a gente ore pelos enfermos, Deus não quer que a gente leve os dízimos à casa do Senhor. Sim, Ele quer tudo isso,
mas a base é o amor. Quando você tiver esse amor desenvolvido no seu coração, você vai fazer tudo isso naturalmente, não vai ter aquele negócio de ficar pesaroso, né? Ter que arrastar para fazer qualquer coisa, forçado, obrigado. Não, você vai fazer naturalmente, você vai fazer voluntariamente. Então por isso que a base é o amor. Era isso que aquele intérprete da lei precisava, foi isso que o samaritano demonstrou, né? E ele é a figura de Jesus, ele é uma figura de Jesus, e é isso que nós devemos demonstrar. E quando nós fazemos isto, queridos, Deus nos indeniza, Deus, ele nos paga. É impressionante falar isso, né? Lá em Provérbios tem um versículo que diz: quem dá aos pobres, a Deus empresta, e ele pagará o seu benefício. É interessante a gente falar isso, mas é a Bíblia que diz, né, que ele nos indeniza, ele nos paga, ele nos recompensa, como nós lemos aqui em Mateus. Queridos, é isso. Que tal pegarmos esse samaritano, que é uma figura de Cristo, e tê-los como exemplo e começarmos a praticar o amor, porque só haverá recompensa, só haverá indenização para aqueles que realmente praticarem este amor. Claro que essa indenização é uma figura para a gente entender que o Senhor nos recompensa por tudo que nós fazemos para Ele e fazemos para as pessoas em nome dEle. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que esta palavra tenha tocado o seu coração, e agora é fazer o que Jesus disse: vai e faz o mesmo. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.